Boa noite, família Start! Estamos, como vocês sabem, no nosso Tech Show de hoje à noite, o 10 Start. E a nossa convidada de hoje, eu queria chamar ela aqui, Luana Quevedo. Aplausos, por favor, aplausos, aplausos. Ela merece mais, por favor. Pode se assentar. Bem-vinda, Luana, ao nosso 10 Start. Obrigada, estou me sentindo muito especial de estar aqui olhando para vocês sentada nessa cadeira. Quer dizer, nesse sofá, né? E como é o nosso último Start do ano, esse ano foi um ano muito incrível na minha vida. Jesus, ele fez coisas incríveis. Véi, eu vivi tantas coisas com Jesus que, se for para contar e escrever, iria dar um livro bem grandão. Porque Jesus, ele me levou a lugares cada vez mais altos. Como família Start, a gente sabe... Quem aqui lembra que o nosso culto era na casa de oração? Quem aqui é dessa época? Caramba! E nós tínhamos só um Start também na época. E hoje nós descemos aqui para o templo e Jesus, ele tem feito várias coisas incríveis, não é verdade? E nós hoje temos 3 Starts em 3 campos. Uau. Aqui em Paulista, em Camaragibe e na Zona Norte, não é verdade, Luana? É verdade. E só de pensar nisso já dá vontade de chorar, do jeito que eu já sou chorando. Saber que nós estamos aqui agora, nós estamos ali também com o pessoal do Campus Online. Verdade, tem um o alô Campus para Online. vocês, povo do Campus Online. E de saber que também nós estamos em Camaragibe, Zona Norte, acontecendo tudo, a mesma coisa, ao mesmo tempo. E, caramba, como Deus é bom com a gente. Sabe, se não fosse Deus até aqui nos ajudando, nos sustentando, como é que daria? Não... A conta não fecha, né? Se não fosse Deus. A gente tem visto tantos adolescentes, tantas vidas sendo salvas, transformadas através do Start. Esse foi um ano que a gente alcançou não só Paulista, mas também outros estados, outras nações. Nós só temos células de adolescentes da Rede Start aqui em Paulista e em algumas cidades aqui de Pernambuco, mas a gente tem Start em Mojimirim, em Uberlândia. Inclusive, o pessoal de Mojimirim está aqui. Sim. Celebrem a Jesus pelo povo Vocês de Mojimirim já são de casa, que está aqui com a sintam-se em gente casa. hoje. Temos em Campina Grande também, Sim. Uberlândia. Um alô para o pessoal de Campina Grande. Verdade, está nos assistindo lá e nós amamos vocês. E, enfim, mas acredito que a gente não está aqui só para falar sobre o nosso ano, que foi incrível. E nós estamos aqui também para celebrar. E eu acredito que você tem algo a falar sobre hoje. Eu tenho, é? Vocês querem ouvir falar um pouco? Na verdade, depois de tudo que a gente viveu nesse ano, e a gente chega no dia de hoje, dia 26 de dezembro, eu tenho certeza que quando o ano começou, você nem imaginaria o que é que aconteceria esse ano. E Verdade. Parece que esse ano foi um turbilhão de coisas, parece que foi uma bola de neve, parece que foi, né, que juntou assim e simplesmente jogou para viver o ano de 2020, mas não, Deus, ele já tinha preparado o ano de 2020 para acontecer exatamente tudo o que aconteceu. Então, se a gente chega aqui hoje, nesse dia 26 de dezembro, daqui a pouco a gente já está no ano de 2021, mas ter passado por tudo que a gente passou nesse ano é especial, sabe por quê? Porque significa que até aqui o Senhor nos ajudou. A Bíblia diz, né, que até aqui o Senhor nos ajudou. Então, se tudo isso que aconteceu na minha vida, na sua vida, momentos difíceis, momentos de dor, momentos de enfermidade, sabe, a escola que você ficou longe, a depressão que você nunca imaginou que ia ter e terminou que você teve, sabe, a situação financeira da sua família que ficou mais complicada. Tudo que aconteceu esse ano, Deus hoje está fazendo cooperar. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Verdade, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. A gente nem sempre entende os planos de Deus para a nossa vida, mas a gente precisa sempre confiar e descansar, porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Por mais que também tenha sido um ano incrível e extraordinário como família Start, ou talvez como sua vida pessoal, como minha vida pessoal, sua vida pessoal também, Luana. Também foi um ano difícil.
Mas até aqui nos ajudou o Senhor, como você Sim, falou. sim. E, sabe, Jesus ele falou que ele estaria conosco. É. Sabe, que a gente iria passar por momentos difíceis, por dificuldades, mas ele iria estar presente. Ele nunca iria nos deixar, nos abandonar. E foi isso que aconteceu no nosso ano. Jesus ele sempre esteve conosco, Jesus sempre nos ajudou, nos capacitou, nos levou a viver tudo o que ele queria que a gente vivesse. Sim, e quando a gente, né, para pensar e diz, poxa, esse ano de 2020 foi do jeito que foi, né? O que esperar do ano de 2021? Será que vai ser pior, né? Será que vai ser pior do que foi 2020? E quando a gente para, né, e pensa assim, o que esperar de 2020? Você pode me dizer o que esperar de 2020? 2021, na verdade, Hudson? Rapaz, eu creio que, sabe, a gente viveu um ano incrível, também difícil. Mas eu creio que sempre existe algo novo de Deus. Sim. E o novo de Deus é sempre bom. Sempre, sabe, nos leva a viver coisas mais novas, coisas extraordinárias. É verdade. E eu espero que irá ser um ano que a gente, como família Start, nós iremos alcançar muito mais vidas do que nós alcançamos em 2020. Sim, é verdade. E eu separei, inclusive, algumas coisas para falar aqui sobre o ano de 2021, porque eu acredito que é exatamente isso. Vocês querem ouvir? Sim ou não? Então, vamos lá. Posso compartilhar? Pode compartilhar, por Então, favor. tá bom. Eu acredito que esse ano de 2020 veio para nos ensinar a ser forte. Quem aqui aprendeu a ser forte? Eu aprendi também a ser forte no ano de 2020. Mas, no ano de 2021, toda vez que Deus ele nos torna fortes, é porque Ele quer que a gente viva algo novo, algo diferente. Nunca Deus vai tornar a gente forte para poder deixar a gente simplesmente lá. Não, deixa Ele lá. Por exemplo, se a gente for ver na Bíblia, se a gente for ver o exemplo de Davi, Deus ele tornou Davi forte e deixou lá Davi cuidando das ovelhas, matando os leões, cuidando do campo e tal, só preparando Davi e deixando ele ser forte. Mas chegou um momento que Davi precisou usar a força, né? Verdade, existe um propósito de Deus em tudo aquilo que a gente vive. Eu concordo. Seu Deus, ele sempre nos leva a viver algo porque ele está nos preparando para viver algo maior. Sim. Então, se Deus ele a lógica é uma só. Se Deus ele preparou a gente para ser forte em 2020, é porque alguma coisa vai acontecer de bom em 2021. Não é verdade? É óbvio, né? Se a gente for nessa lógica, seguindo o padrão da Bíblia. Então, eu acredito que em 2021 a gente precisa praticar algumas coisas para que essa força que Deus ele colocou em nós, que Ele gerou em nós, venha para fora. Não é verdade? Então, eu separei aqui 3 coisas. Posso compartilhar? À vontade. 3 coisas que eu acredito que nós precisamos exercer em 2021 para que realmente o nosso ano seja incrível, para que a gente coloque para fora a força que Deus ele colocou dentro de nós. Mas às vezes tem pessoas que não acreditam no seu potencial, não é verdade? Inclusive eu já tive momentos assim na minha vida. Mas a gente precisa acreditar não no que a gente sente, mas no que a gente deve acreditar. Então, independente se você acha que Deus tornou você forte ou não, acredite, Deus tornou você forte. E isso aqui que a gente vai conversar agora vai servir para você. Amém? Amém. Então é e tem isso. até um versículo que diz que Deus ele se encontra com Gideão, quando Gideão ele estava muito amedrontado para enfrentar os midianitas Sim. e tal. E Deus diz, seja forte e corajoso. Porque eu estarei com você. É verdade. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar é que nós precisamos ter compromisso. Tudo na vida exige compromisso. E compromisso, na verdade, o que é compromisso? Compromisso é você ser autorresponsável. Não é só responsável, mas você ser autorresponsável. O que é autorresponsável? Autorresponsável é quando você sabe que você tem algo a cumprir, que você sabe para que você veio e você não passa, você não deixa de lado a sua responsabilidade. É quando você assume o papel da sua vida. Por exemplo, Luana, como assim? Eu sou só um adolescente de 15, 16, 12, 13, 14 anos. Vê só, todo mundo na vida tem um propósito. Tem ou não tem? Tem um propósito ou não tem? Se todo mundo tem um propósito, todo mundo, para viver esse propósito, tem que fazer acontecer. É ou não é? Então, você tem que ser autorresponsável na sua vida.
você tem que ter pelo menos compromisso com a sua vida. Compromisso de ser uma pessoa, né, viver, porque tem gente que nem viver quer morrer. Como é que pode? Se Deus botou você na terra, lhe deu vida, como é que você pode querer morrer? Então, você tem que ter compromisso com sua vida, compromisso com sua família, entendeu? Ser autorresponsável e dizer, não, eu nasci nessa família, então Deus... Porque tem gente que é assim, que diz, eu não nasci para viver nessa família, eu fui trocado na maternidade. Tem ou não tem? Tem. Se você reclamou dessa família, já vá logo agradecendo, viu? Porque Deus botou você nessa família mesmo. E você precisa ter esse compromisso de dizer, eu não nasci do acaso, eu não sou uma pessoa errada, eu não sou uma pessoa aleatória. Eu sou a pessoa que Deus desejou que eu fosse. Então, eu preciso viver isso, entendeu? Você tem que ter compromisso com a sua vida, com a sua família, com os seus estudos, com tudo que Deus colocar na sua mão, entendeu? Você precisa ser uma pessoa autorresponsável, de não passar a responsabilidade para sua mãe, para o seu pai, para os seus amigos. É você. Para a gente viver um bom ano, a gente precisa entender que é a minha vida, então eu preciso dar o meu melhor. Ainda que alguém tenha que mandar em você. Não estou dizendo que você vai ser um rebelde, não, viu? Que vai dizer, na minha vida mando eu. Não, não é assim, não. Você tem que ter compromisso com a sua vida, com tudo que Deus colocou na sua vida, na sua mão. Você concorda? Concordo, sim, porque muitas vezes alguns adolescentes vêm chegar para mim e dizem, mas eu sou adolescente, eu não tenho compromisso, eu não preciso ter responsabilidade. Não, a adolescência, nós precisamos ser responsáveis. Sim. Não é porque a gente entende que a adolescência é um momento onde a gente vive várias emoções, vários sentimentos, coisas novas e tal. Mas nós precisamos ser responsáveis e ser compromissados com tudo aquilo que a gente vive. Talvez a sua responsabilidade, o seu compromisso, seja você pegar o lixo todos os dias e colocar lá na rua, para o caminhão do lixo passar e levar. Talvez seja essa a sua responsabilidade. Se for essa, você vai ser compromissado com isso, vai fazer o seu melhor. Porque verdade. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer tudo com excelência. É verdade. Porque Deus, ele é um Deus excelente, não é verdade, Luana? Sim. Então, se ele é o nosso Pai, nós temos esse DNA da excelência em nós. Isso. E também existe uma cultura muito forte na nossa idade, que é uma cultura de que as pessoas, que nós, né, adolescentes, eu estou falando nós como se eu fosse um adolescente também, né? Mas vocês, eu estou me colocando no lugar de vocês. Mas é o seguinte, tem uma cultura que diz que os adolescentes não fazem nada, que é um bando de irresponsável, que só faz gastar dinheiro dos pais, que é só um peso na terra. Eu sou do tipo de pessoa que gosta de quebrar paradigmas. Então, a gente tem que quebrar os paradigmas. Se está todo mundo metendo pau dizendo que nós não somos pessoas compromissadas, responsáveis, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que dar o nosso nome. A gente tem que ser compromissado, responsável, ser o melhor em tudo que a gente puder ser e puder fazer. Para quê? Para que as pessoas vejam que nós somos diferentes. Entendeu? Verdade. Nós temos que ser movidos por aquilo que Deus ele fala de nós, por aquilo que Deus diz ao nosso respeito, e não pelo que as pessoas falam. Existe até essa palavra conhecida, né? É aborrecente e tal. Sim, aborrecente. Não, vocês não são aborrecentes, vocês são adolescentes. E Deus diz que vocês são compromissados, que vocês são fortes, que vocês são corajosos. Então, a gente deve viver de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com a palavra das pessoas. Exatamente. E uma outra coisa que a gente pode somar a esse compromisso para que a gente consiga dar certo e viver realmente um novo ano, um ano especial, é a dedicação. Porque não tem como a pessoa ser compromissada se ela não se dedicar. Sabe o que é que acontece? É que muitas das vezes a gente não quer se dedicar naquilo que a gente precisa fazer. A gente não quer se dedicar, a gente quer que tudo caia do céu, que as coisas aconteçam, mas a gente não se esforça para as coisas acontecerem. Por exemplo, colocando um exemplo da vida real de vocês. O seriado. O seriado está aí, a prova está aí para fazer. O Enem e tal. Vocês estão sendo dedicados em se esforçar em estudar para dar o melhor na prova que já é em janeiro? Será que vocês estão se preparando para isso? Vocês entendem que se vocês forem compromissados e dedicados, vocês vão conseguir se esforçar, fazer uma boa prova e, consequentemente, tirar uma boa nota?
Minha gente, é simples, mas às vezes é um simples que a gente não consegue fazer. E isso aqui atrasa a nossa vida. Aí você fica dizendo aí, porque minha vida está dando tudo errado, porque não sei o quê. Está dando errado porque você não faz o que precisa ser feito, aquilo que é certo. Entendeu? Então, a gente está dando a você a receita do bolo do ano de 2020, que é para no final do ano que vem você cortar o bolo e trazer para o start para a gente comer junto. Entendeu? Verdade. A lei de Newton diz que para toda ação Tem uma existe reação. uma reação. É verdade. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Sim. Então, se a gente plantar compromisso, nós vamos escolher os frutos do nosso compromisso. Sim, é verdade. Então, para esse compromisso dar certo, a gente tem essa segunda palavra, a dedicação, que na verdade é a força do compromisso. A gente só consegue ser compromissado se a gente tiver dedicação diária. É como se fosse assim, um pouquinho de dedicação todos os dias gera o compromisso a longo prazo, entendeu? Então, o que é que a gente precisa fazer? Nós precisamos ser compromissados, mas para fazer o compromisso dar certo, nós precisamos ser dedicados. Sabe o que é ser dedicado? Eu até procurei. Dedicação, na verdade, é aquilo que anda junto com o compromisso, que faz o compromisso se manter vivo. Então, se você quer ser uma pessoa compromissada na sua vida em 2021, seja uma pessoa dedicada todos os dias. Dedicada em ser uma boa pessoa, dedicada em ser excelente em tudo que você fizer. E se a gente for na Bíblia, a gente pode pegar o exemplo da pessoa mais top desse mundo, que foi quem? Vocês sabem quem foi a pessoa mais incrível? Jesus, só podia ser ele, né? Não tinha como ser outro. Jesus, ele foi a pessoa mais compromissada e dedicada que já existiu. Por quê? Porque primeiramente, ele sabia o compromisso dele. Qual era o compromisso de Jesus? Morrer na cruz para salvar o mundo. Boa. Pode bater palma para ele, aplausos porque o bicho é bom. Lucas, por favor. O bicho é bom. Tira onda. O compromisso de Jesus foi descer na terra, se tornar homem. Ele era filho de Deus. Se tornar homem, né? Se tornar um ser humano, para mostrar que ele não era um super-humano, ele era um ser humano. E viver aquilo que era dele, a própria vida, o compromisso dele, que era ser que nem homem, mas ser o Filho de Deus, que nem a gente. Nós somos homens, nós somos mulheres, mas nós também somos filhos. De quem? Do dono de tudo, né? Então, a gente está só aqui seguindo o que Jesus veio e fez. E aí, Jesus, ele foi dedicado, de verdade, Jesus, ele foi dedicado em cumprir o compromisso dele. Como era a dedicação de Jesus? Jesus ensinava as pessoas sobre Deus, Jesus curava, Jesus batizava, Jesus propagava a palavra de Deus. Por quê? Porque ele sabia qual era o compromisso dele. Então, nós precisamos saber qual é o nosso compromisso e ser dedicado em fazer aquilo que precisa ser feito. Fazendo isso, meu filho, acabou-se. E não é ser dedicado somente por momentos, por fases. Verdade. Nós precisamos ser constantes naquilo que a gente faz, não é verdade? Sim. E para a gente ser constante, a gente precisa praticar. Eu costumo dizer que tudo na nossa vida é questão de prática. Não tem como a gente ser constante em algo se a gente não praticar constantemente. Sim. Talvez você não seja compromissado ou não seja dedicado às coisas da sua vida, mas você precisa dar o primeiro passo. Nós precisamos dar o primeiro passo e começar a praticar. Porque quando a gente começar a praticar, vai virar um costume. Sim. Vai ser algo natural e normal de nós. Muito boa a sua dica. E a última palavra que eu queria dizer para vocês é, além de compromisso e dedicação, eu acho que no ano de 2021 a gente precisa ser algo mais forte ainda, deixar algo ser mais forte na nossa vida. Que algo é esse? A fidelidade. Sabe por quê? Porque quando a gente é fiel a Deus, quando a gente é fiel às pessoas que Ele colocou na nossa vida, quando a gente é fiel à nossa própria vida, as coisas dão muito mais certo. Entendeu? Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus, como a gente está citando Jesus, né, como exemplo, a Bíblia diz que Jesus, ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Ou seja, que Jesus, ele foi fiel ao compromisso dele até o fim da vida dele. É como se Deus estivesse dizendo assim para mim e para você. Seja fiel, porque você sendo fiel, você vai conseguir cumprir o seu propósito. Você vai viver uma vida compromissada.
Mas o que é ser fiel? Eu peguei o significado lá no Google. Eu peguei no Google o significado do que é ser fiel. Sabe o que é fidelidade? Fidelidade é o ato de demonstrar zelo. É o ato de ter respeito por alguém ou por alguma coisa. É ser leal e ter constância nos compromissos. Ou seja, ser fiel é tudo que a gente precisa para viver uma boa vida. Entendeu? Então, o que é que a gente tem que começar a pedir a Deus a partir de hoje? Deus, me ajuda a ser fiel. Porque fidelidade é algo que Deus ele coloca dentro do nosso coração. Entendeu? Então, o que é que você vai fazer a partir de hoje? Deus, eu quero ser uma pessoa fiel. Porque se você for fiel, você vai viver os planos de Deus. Se você for fiel, você vai viver os propósitos de Deus. Se você for fiel, você vai amar tanto a Deus que nada vai ser capaz de ocupar o primeiro lugar do seu coração. Por quê? Porque você vai estar sendo fiel. Você vai estar demonstrando zelo. Você vai estar demonstrando constância em forma de compromisso. Entendeu? A mesma coisa é com as pessoas que Deus ele coloca na sua vida. Porque não adianta a gente só ser fiel a Deus. Lógico, é o mais importante. Mas a gente não vive sozinho com Deus nesse mundo. A gente vive com as pessoas. Então, as pessoas precisam saber que nós temos um compromisso com elas. Você aguenta viver longe de pessoas? Você aguenta viver longe dos seus amigos que Deus lhe deu? Não aguenta. Eu também não aguento. Então, se a gente não aguenta, a gente precisa valorizar as pessoas que Deus ele colocou na nossa vida, sendo fiel a elas. Como assim ser fiel? Respeitando, sendo leal, não falando mal, não sendo traiçoeiro com aquelas pessoas. Pelo contrário, tu é meu irmão, tu é minha irmã. É eu e tu e eu, e estamos juntos até o fim. Entendeu? Nós precisamos criar uma cultura de fidelidade, porque o mundo está cheio de pessoas infiéis. Entendeu? Então, é isso. Para 2021, nós precisamos ser pessoas fiéis. Fiéis a Deus, fiéis às pessoas e também fiéis a nós. Sabe por quê? Porque às vezes a gente ama a Deus, ama as pessoas, mas se coloca no último lugar. Não, a gente precisa viver uma vida compromissada e dedicada conosco também. Sabe por quê? Porque não adianta. Como é que as pessoas vão ver Jesus na sua vida? Se é através de você que as pessoas conseguem enxergar. Se você não está revelando Jesus, se você não está sendo fiel a você, de se organizar, de se encher, não só fisicamente, mas espiritualmente acima de tudo. Se você não está sendo fiel a você, você não está fazendo nada também. Você tem que ser fiel a você, você tem que manter a sua vida saudável, equilibrada. Como assim saudável? Saudável no físico, bem arrumado, bem bonito, bem cuidado, comendo, tomando banho. Aleluia! Né? Você tem que manter o seu físico muito bom, mas também manter o seu espírito muito bom, porque não adianta estar todo arrumado, perfeito, maravilhoso, e o espírito, só Jesus na causa. Você tem que manter o seu espírito vivo da palavra de Deus, entendeu? Da oração, da leitura da Bíblia. Mas também você tem que manter o seu emocional, porque nós somos 3 tanques: espírito, alma e corpo. Você tem que manter a sua alma saudável. Você tem que ser fiel à sua alma. Como é que você vai ser fiel à sua alma? Só deixando entrar dentro da sua alma aquilo que é bom. Tirando os sentimentos tóxicos. Tirando aquilo que você sabe que vai fazer mal a você. Às vezes é uma amizade. Às vezes é alguma coisa que você está assistindo que você sabe que não vai trazer bons sentimentos para você. Nós precisamos ter cuidado com a nossa vida. Em outra palavra, fidelidade também é questão de demonstrar cuidado. Entendeu? Eu vejo também que a fidelidade é questão de permanecer. Sim. Porque quando nós somos fiéis, nós permanecemos. Sabe? E é isso que Deus ele quer de nós. Constância também tem a ver com permanecer. Porque Sim, pessoas verdade. que permanecem, elas são constantes. Uhum. Sabe? Deus ele quer que a gente seja fiel ao nosso relacionamento com Ele e também Sim. com as pessoas, como você falou. E em relação ao nosso relacionamento com Deus, Ele quer que a gente seja constante. E Ele quer que a gente permaneça naquilo que a gente foi criado para ser, naquilo que a gente Sim. foi criado para viver. É verdade. E foi isso que a gente queria compartilhar, né? Mas a gente queria também... Pode bater palma.
Mas você tem mais alguma coisa para falar? Não, agora eu queria ouvir das pessoas. Nós estamos com um microfone aqui embaixo e nós queremos ouvir de vocês. Se alguém tem alguma pergunta ou alguma pergunta para fazer. A gente quer ouvir vocês. A E gente quer aí, ouvir vocês. mandem boas Se perguntas. vocês quiserem fazer uma pergunta, é só levantar a mão que o Lucas Melo está ali. Ele leva o microfone até você. Ninguém quer perguntar. Tá todo mundo com vergonha. Vai vir no privado depois, né? Se prepara, Verdade, Hudson. verdade. Mais tarde no privado, de Luana e de Hudson. Vai. Vamos contar aí de 10 segundos para você pensar em fazer uma pergunta. Vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4. Olha aí, chegou uma pergunta. Uma pergunta aqui. Arrasa. Não gosto muito de microfone, não. Eu falo alto, dá todo mundo escutar? Eu sou mãe de Eduardo. Oi, mãe de Eduardo. Alô, Dudu. Alô, Dudu. Vai. Maravilhosa. Muito bem. Sim. Segura Essa que a gente essa! descobre, ó. Essa que a gente descobre. Sim, verdade. Gostei. Eu sou defensora dessa ideia aí. Sim, verdade. Sim. Não pode. Verdade. Sim. Aí eu quero saber a questão de se é coisa da minha cabeça. Anime demais é pecado ou não? A pergunta foi: anime demais é pecado? Ó o rolo. Mas As também meninas já não tão só dizendo ali, anime, né? Ó Ela o falou em tamanho relação- do rolo aqui, ó. Ela Deixa falou em eu relação falar. a jogos também, né? Em relação a jogos, a vídeos, enfim, todo esse contexto de mídia, né, enfim, Redes sociais. Sim, tudo isso. É o seguinte, tudo que ocupa o lugar daquilo que deve ser compromisso na nossa vida está errado. Tá? Tudo que ocupa o lugar do que deve ser compromisso na nossa vida está errado. Nós precisamos rever os nossos conceitos, nós precisamos ver onde é que a gente está se enfiando. Por quê? Porque senão vai dar ruim, entendeu? Vai dar ruim. Precisamos ter as prioridades da vida, precisamos seguir, como a gente falou aqui, ser compromissado com as prioridades da vida e viver as outras coisas. Mas compromisso é com as prioridades, entendeu? Para viver um bom ano de 2021, tem que ter compromisso com aquilo que é prioridade. E o que é prioridade? Primeiramente, Deus, sua família. E aí você vai seguindo tudo que você tem de compromisso na sua vida. Seus estudos, para a galera que já está em mais velha. Seu trabalho, sua família, né? Tudo aquilo que... Então, assim, compromisso é prioridade, minha gente. Precisamos rever quais são as nossas prioridades e ser compromissado em vivê-las. Entendeu? Anime demais, o bagulho fica louco. Verdade. Tudo que ocupa o lugar de... eu sempre digo que existe um lugar, um trono de Deus no nosso coração. Então, se a gente está colocando outras coisas, pessoas, nesse trono de Deus, então é pecado. Porque nós fomos criados para colocar Deus com preeminência em tudo. Deus tem que ser preeminente, tem que ser o primeiro lugar em tudo na nossa vida. É verdade. Entendeu? Deu certo? Mais alguma pergunta? Eu acredito que tem uma pergunta Tem uma ali. pergunta aqui. Qual? Manda. Como manter em dia a nossa fidelidade com Deus? Boa. Boa pergunta, Laura. Como manter em dia a nossa fidelidade? Estava aqui escrito. Se vocês não perguntassem, a gente ia falar. Como manter em dia a fidelidade? Buscando aquele que é o dono da fidelidade. Entendeu? Como a gente falou, só Deus ele pode gerar em nós uma vida de fidelidade, um caráter de fidelidade. Então, a gente precisa, nós, como a gente sabe a receita que tem que seguir, qual é a receita da vida? Buscar o Senhor em primeiro lugar
e as demais coisas serão acrescentadas. Então, se a gente quer viver uma vida de fidelidade, a gente tem acesso ao dono da fidelidade. Então, precisamos buscar em Deus aquilo que a gente precisa em nós, entendeu? O que falta na gente sobra em Deus e Ele está ali querendo compartilhar. Respondeu? Mais uma pergunta. Aqui, ó. Vai lá, Lucão. Ali. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A senhora falou sobre sentimentos A ruins. senhora. É porque eu chamo todo mundo de senhora. Foi Tudo bem, Eu meu entendo, amor. eu entendo. É questão de respeito, Luana. rapaz. Respeito. Love you. Vai. Como é que a gente pode fazer para bloquear esses sentimentos ruins que a senhora falou? Os sentimentos ruins. Sim, boa. Vê. A questão de emoção, de sentimento. Como a gente falou, né? Nós somos 3 tanques: espírito, alma e corpo. Precisamos cuidar bem dos 3 tanques da nossa vida. Emoção já é um tanque mais dedicado, porque emoção envolve sentimentos, e sentimentos são instáveis. Hoje a gente está bem, amanhã a gente não está, e não tem problema nenhum nisso, entendeu? Porque são sentimentos, nós fomos criados com os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos fazem parte de quem nós somos. Porém, a gente precisa ter equilíbrio de conseguir botar cada um no seu lugar. Entendeu? Sentimento demais dá errado. Então, se você tem que se conhecer. Como assim se conhecer? Se perceber. Eu sou estressada, eu sou nervosa, eu sou o quê? Quais os sentimentos que estão dentro de você? Você tem que perceber quais são os seus sentimentos. Percebendo os seus sentimentos, você tem que cuidar para manter o equilíbrio dos seus sentimentos. Porque emoção demais, você vive uma vida desequilibrada. Você tem que manter o equilíbrio na sua vida. Quando você consegue se conhecer, manter o equilíbrio da sua vida emocional, ou seja, o que é equilíbrio da vida emocional? Não se emocionar demais. Eu sei que todo mundo aqui muito emocionado, inclusive eu. Mas a gente tem que controlar, entendeu? Tem que aprender a se controlar. Existe uma coisa que Deus botou dentro de nós que se chama domínio próprio. Né, Eudson? Verdade. E aí, o domínio próprio ajuda a gente a se controlar as emoções. Quando a gente mantém as nossas emoções controladas, o que é que acontece? A gente consegue perceber quando vem um sentimento ruim e quando não vem. Quando vem um sentimento ruim, a gente diz, em mim não entra não, viu? Em mim não entra não. Então, você tem que aprender, por exemplo, o que é que lhe causa tristeza? Você tem que aprender o que é que lhe causa tristeza. O que é que lhe causa raiva? O que é que lhe causa estresse? Você tem que perceber, pedir a Deus para Ele lhe ajudar a perceber o que é que lhe causa os sentimentos ruins, para que quando eles venham, você diz, não, calma, não é assim não, aqui em mim não entra não. É uma tarefa fácil? Responde para mim, é uma tarefa fácil? Mas a gente tem a vida todinha para aprender, entendeu? Enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente vai aprender a ter uma vida de emoção equilibrada. Amém? A gente pode ter um dia só para conversar disso, né, Edson? Verdade. E a gente precisa, como você falou, controlar nossos sentimentos, porque nós não podemos ser movidos pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Precisamos aprender a controlar eles. É verdade. Por isso que Deus ele colocou 3 áreas dentro de nós, que é o nosso espírito que mantém a nossa fé viva, a nossa alma que mantém os nossos sentimentos vivos. Porque eu não estou aqui dizendo que você não pode ter sentimento, não. Eu estou dizendo que você tem que ter sentimento equilibrado. E o nosso corpo, porque a gente tem que ser uma pessoa também, né? Vivendo. Não adianta ser só o espiritual, o holy, ou só uma pessoa totalmente equilibrada e viver pela razão. Tá, mais uma perguntinha aqui, vai ser a última dela. Aqui, ó, na frente, na segunda fileirinha. Levanta a mão, linda. Chegou. Manda a brasa. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei meio em dúvida sobre a parte que a senhora falou sobre compromisso. Aí eu queria saber como podemos manter em dia o compromisso com Deus. Como podemos manter em dia o nosso compromisso, né? Sim. Vê, como a gente falou aqui, o compromisso, você vai conseguir manter o compromisso em dia quando você sabe as suas prioridades.
Tarefa de casa para todo mundo que está aqui, todo mundo que está ali no campus online. Pegue um papel e escreva quais são as suas prioridades da vida. Você vai colocar lá tudo que é a sua prioridade. E você vai ver quais são as suas prioridades, vai tirar o que não é prioridade, vai botar outras coisas, porque quando você vê, você consegue, né, saber, né? E você vai se esforçar para todo dia ser dedicado em cumprir aquilo ali. Entendeu? Se você sabe qual é suas prioridades, que são os seus compromissos, você consegue se esforçar, ser dedicado naquilo ali, aí você vai se tornar uma pessoa compromissada. Por quê? Porque você vai construir aquilo ali. Tipo, não vai ser algo que você vai estralar o dedo e acontecer, entendeu? Vai ser algo que você vai construir para fazer o seu ano de 2021 ser top. Né? Verdade. E uma dica bem legal também, eu sempre costumo, no começo da minha semana, listar as prioridades da semana. Boa. Que eu preciso me comprometer com aquilo. Eu listo as prioridades da minha semana e coloco o que eu vou fazer em cada dia. Por exemplo, no domingo eu vou fazer tal coisa, na segunda-feira eu vou fazer isso, isso e isso, terça-feira isso e isso, até o sábado. E tentar cumprir tudo que eu escrevi. Muito bom. E é isso, era isso que a gente queria compartilhar com esse povo Verdade. maravilhoso, né? É. E agora, Eudson vai dizer aí o que a gente vai fazer. Pode botar a palma. E a gente quer agradecer por todo mundo ter vindo, por todo mundo ter estado aqui no nosso talk show de hoje. E a gente queria que o louvor subisse agora. Teremos um momento muito especial. Mas antes, nós vamos louvar mais uma vez com esse povo aí Verdade. maravilhoso. Porque eles têm algo para tocar. Todo mundo pode ficar de pé. Oi?